Beleza, galera? Hoje é dia 2 de setembro de 2017, como eu estou fazendo costumeiramente, gravando vários vídeos na sequência, porque eu só tenho o final de semana para gravar, porque o negócio tá embaçado. E hoje é sábado. Mas eu queria falar dessa reportagem que saiu agora dia 31 de agosto. Esse vídeo provavelmente não vai ter muita visualização, imagino eu, porque ninguém muito se interessa com isso. Mas é de suma importância esse vídeo aqui, porque você está sendo enganado e nem percebe. Estão te enganando e você não está nem aí. Mas minha função é falar. Então a reportagem foi o seguinte: cemitérios de São Paulo ganharão placas em homenagem às vítimas da ditadura militar. As placas irão homenagear as 53 vítimas que foram sepultadas em cemitérios municipais de São Paulo entre os anos de 1969 e 1979. Essa foi a reportagem. E por que eu estou falando que você está sendo enganado? Eu já gravei vários vídeos aqui a respeito de, por exemplo, quando mudaram o nome do elevado Costa e Silva aqui em São Paulo, o famoso Minhocão, e mudaram o nome dele para João Goulart, presidente João Goulart, fizeram essa troca. Eu já gravei um vídeo aqui quando estavam tentando mudar o nome das ruas lá ai meu Deus, na Vila Madalena, lembrei. Estavam querendo tirar o nome lá do empresário morto pelos terroristas, o Boylizen. Estavam querendo trocar o nome dela para colocar um nome de algum terrorista. Então, vira e mexe, eu estou gravando vídeos aqui quando acontece situações como essa, que passa sorrateiramente, você nem percebe, e daqui a pouco mudam, e aí o que acontece? Você começa a ver essas pessoas homenageadas como pessoas honestas, boas, heróis da nação, né? Porque afinal estão dando o nome de uma rua pública para ela, então ela deve ser uma coisa boa. Então no futuro próximo aí a pessoa vai achar que tudo bem. E o que é interessante falar aqui? Saiu essa reportagem, a foto de cara aqui da reportagem é do Carlos Marighella, você já deve conhecê-lo. E aí vem toda a reportagem aqui, tal, e depois coloca a relação dos nomes dos homenageados. São 53 supostas vítimas do regime militar. E aqui eles omitem as 119 pessoas mortas pelos terroristas, né? Aqui ninguém fala nada dos civis, dos militares, dos policiais, das pessoas comuns que foram mortas pelos terroristas. Isso ninguém fala. Mas falam dos 53 aqui. E aí o que aconteceu? A minha intenção era, eu queria falar de cada um deles, mas ia ficar humanamente impossível, ia ficar um vídeo aqui de umas 5 horas direto. Então separei 5 só, meio que na sequência aqui. Então, só pra gente rebater essa reportagem aqui, beleza? Antes de rebater, às vezes você vai ficar na dúvida, pô, mas em quem que eu acredito? Porque qual que vai ser minha fonte? A minha fonte vai ser o livro do Coronel Brilhante Ustra. Essa é a minha fonte. E em quem que eu acredito? No Brilhante Ustra ou no Carlos Marighella? Então é só você comparar a versão de cada um deles e o histórico de vida de cada um deles. Eu até separei aqui o mini manual do guerrilheiro, estou olhando para ele aqui na tela do computador, que eu vou falar algumas frases em que ele baseava aqui a sua ideologia. Inclusive eu gravei já um vídeo aqui falando sobre o mini manual do guerrilheiro. Eu fiz uma sinopsezinha lá bem rápida, se você tiver interesse assista aí, vou deixar na descrição. Então vamos lá, os homenageados. O primeiro aqui na reportagem, que vai receber uma placa de homenagem no cemitério Dom Bosco. Alex de Paula Xavier Pereira. O que a reportagem diz? Diz que ele era um estudante, foi morto aos 22 anos sob tortura por agentes do DOI-COD de São Paulo. Apesar da versão oficial de tiroteio. Foi enterrado sob nome falso de João Maria de Freitas no cemitério de Perus, localizado pelos familiares em 79 e trasladado para o Rio de Janeiro. É bom eu frisar aqui que praticamente em todos eles vão falar isso, vão falar que a pessoa foi enterrada sob nome falso, para te dar uma intenção de que os militares queriam omitir quem estava sendo enterrado ali, mas não é essa a verdade. Tanto que no mini manual do guerrilheiro urbano, o Carlos Marighella orienta os guerrilheiros a trocarem os nomes, a ficarem com os nomes falsos. E aí o que acontecia?
meu nome é Augusto. A partir de hoje eu sou integrante do PCdoB e vou mudar meu nome. Então boto lá Zé das Couve, meu nome, com RG, porque eles roubavam folhas de RG nos locais, em cartórios, etc. Então, tô lá com RG roubado, vou lá e sou morto numa ação policial. O que vai acontecer? Eu vou ser enterrado não como Augusto, mesmo se todo mundo me conhece no mundo como meu nome é Augusto. Eu vou ser enterrado com um documento que estava na minha mão, Zé das Couve. E nunca ninguém vai achar o Zé das Couve. Então, provavelmente eu vou ser enterrado como indigente lá. Era mais ou menos isso que acontecia. Mas vamos continuar, que a bateria está acabando no celular, daqui a pouco eu vou ter que dar uma parada. Então vamos lá. Alex de Paula Xavier Pereira, página 433 do livro A Verdade Sufocada. Vai falar justamente o capítulo sobre a morte do cabo Silas Bispo Feixe, que foi morto pelos guerrilheiros. Qual que é o resumo aqui? Ele e mais um estavam no carro e, ao serem abordados por uma viatura da polícia, reagiram. E o saldo dessa ocorrência foi o seguinte: ele e o tal do Gelson Reicher da Aliança da LN foram mortos, e o cabo Silas Bispo Feixe, que tinha 23 anos na época, também foi morto, e um sargento da PM gravemente ferido. A ocorrência foi publicada no jornal O Estado de São Paulo em 22 de janeiro de 72, porque hoje em dia eles podem falar isso aqui porque ninguém vai procurar o jornal de 72 da época, mas foi publicada essa ocorrência lá. Então, tá aqui, né, falando sobre o assassinato do cabo. Quem que era o cabo? Era esse aqui, cabo da PM, Silas Feixe, né? Silas Bispo Feixe, que aí foi morto nessa tentativa de abordagem aí. E aí tá mais ou menos a capivara dele aqui, ó. Alexandre de Paula Xavier Pereira, vulgo Miguel ou Mateus, pertencia à LN da Guanabara quando viajou para Cuba em 70, onde realizou curso de guerrilha. Quais as ações que ele participou? Vamos lá. Assalto à agência de empregos na Avenida São Gabriel, sequestro de um médico na Rua Cardeal Arco Verde em novembro de 71, incêndio de um ônibus da empresa Vila Ema em outubro de 71, assalto à agência da Light da Rua Silva Bueno em outubro de 71, assalto à indústria de plástico Vulcan na Rua Manuel Preto em outubro de 71, assalto ao supermercado Ultibras na Rua Clodomiro Amazonas em novembro de 71, roubo à mão armada de mais de 20 carros, assalto à agência Bradesco da Casa Verde em São Paulo e vários assaltos e atentados à bomba na Guanabara. Ao morrer, portava identidade falsa com o nome de João Maria Freitas. Então esse é o primeiro. Tô resumindo, beleza? Porque são só 5 nomes, mas tem que acelerar, senão o vídeo vai ficar gigante. O segundo aqui, tá ali, o Antônio Benetazzo. Vamos lá, segunda reportagem do G1. Jornalista e professor, natural de Verona, Itália, cursou filosofia e arquitetura na USP e militou também na LN e Molipo. Foi sequestrado, olha que absurdo, foi sequestrado e executado por agentes da repressão depois de muitas torturas, aos 31 anos de idade. Foi enterrado como indigente no cemitério de Perus. Posteriormente, os restos mortais foram localizados e trasladados pelos familiares. Mesma coisa. Tratado ali como uma pessoa honesta. Vamos lá. Como já falava ali na reportagem, ele militou no ALN e no Molipo. Aí tem um artigo publicado pela Flávia Guzmão, vamos ver lá na página 347, que diz o seguinte: o depoimento de Etienne faz falta, ela está falando de outra guerrilheira, tá? Principalmente levando-se em consideração o seu currículo. Linha de frente no sequestro do embaixador suíço Giovanni Butcher, presa e torturada, inventou um ponto em Cascadura, Rio de Janeiro, e para não entregar nomes, jogou-se sob um ônibus. Ou seja, ela se suicidou. Isso acontecia com frequência, porque os militantes também, os guerrilheiros, eram orientados a se matar antes de ser preso. Ou, se fosse preso, também se matar para não caguetar os amigos. Então eles eram orientados a isso. E foi o que aconteceu com o tal do Antônio aqui. Carlos Franklin Paixão Araújo, que também era um ex-guerrilheiro, já declarou que se jogou sobre um veículo para se livrar da prisão. Então já aconteceu isso. O Carlos Franklin, quase antes de ser preso, ele também se jogou na frente de um caminhão, mas acabou não morrendo. E qual que foi a história desse Antônio Benetazzo aí que eu falei?
Ao cobrir um ponto, se jogou na frente de um caminhão. Tinha acabado de voltar de Cuba, fazendo curso lá de guerrilha também. E foi publicado na imprensa na época também. O que era o ponto? Os agentes do DOI-CODE aí prendiam um terrorista e esses terroristas se encontravam com outros terroristas frequentemente. Então eles combinavam, mandavam esse cara lá para se encontrar com outros e ficavam de campana ali esperando. E aí na hora que aparecesse o outro terrorista, eles iam lá e prendiam o outro terrorista também. Essa era a estratégia. E era uma estratégia perigosa, porque acontecia isso. Nessa que ele soltava o cara poderia tentar fugir ou poderia tentar se matar. E foi o que aconteceu com ele aqui. Então ele fala que foi morto por tortura, nada a ver. Depois o próximo, Antônio Carlos Bicalho Lana, militante da segundo o G1, militante da LN, foi sequestrado junto com Sônia Maria Lopes de Moraes Angel Jones, em São Vicente, e levado para o sítio clandestino 31 de março, onde os dois foram executados por agentes do Estado depois de muita tortura. Seu corpo foi enterrado no cemitério de Perus, identificado em 91 pela Unicamp e trasladado para Ouro Preto, Minas Gerais. Agora vamos para a verdade. Antônio Carlos Bicalho Lana participou da morte do comerciante Manuel Henrique de Oliveira sob suspeita de caguetagem. Esse comerciante, o Manuel Henrique de Oliveira, ele tinha um restaurante e aí guerrilheiros se reuniram naquele local e depois alguns desses guerrilheiros aí foram presos e aí suspeitaram que esse Manuel aqui tinha caguetado e aí foram lá e mataram ele, justiçaram, né, os famosos justiçamentos. E aí, beleza. O que aconteceu com ele? Morreu em confronto com agentes do DOI, que foi publicado no jornal O Globo de 1º de dezembro de 73. Então ele também totalmente bandido, né? E aqui tratado como herói. O quarto, para a gente agilizar aqui. Vamos lá, Antônio Sérgio de Matos. Segundo a reportagem do G1. Estudante, 23 anos, foi assassinado numa emboscada na rua João Moura, na capital, e enterrado como indigente no cemitério de Perus. 4 anos depois, em 75, a família conseguiu resgatar seus restos mortais e trasladaram para Macaé, no Rio de Janeiro. Estudante do curso de Ciências Sociais da USP, militante do Molipo, foi morto sob torturas depois de ferido numa emboscada e enterrado no cemitério de Perus, sob o nome falso de Dário Marcondes. Seus restos mortais foram jogados na vala de Perus e nunca identificados. Vamos para a verdade agora. Esse Antônio Sérgio de Matos, o vulgo dele era Uns e Outros, e ele é famoso na época do regime militar. Participou do levantamento e execução do empresário Henning Boylissen, que eu tinha acabado de falar. Participou do assalto à Casa de Saúde Doutor Eiras, no Rio de Janeiro, que teve como saldo dessa ocorrência aí. Foi morto o delegado aposentado Cardênio Jaime Dolce e os guardas civis Silvano Amâncio dos Santos e Demerval dos Santos. O médico Mauriton Luiz dos Santos Moraes e o enfermeiro Almir Rodrigues de Moraes foram feridos. Participou do justiçamento de Márcio Toledo Leite, que era um ex-guerrilheiro. Inclusive, ele que foi um dos que efetuaram o disparo ao matar o Márcio Toledo Leite. Foi morto em confronto com agentes do DOI. Aqui, esqueci de botar o ano aqui, mas foi morto em confronto também. Então tá aqui mais ou menos um resumo da capivara desses pessoal aí. Esse do Uns e Outros aqui tem uma vasta folha aqui falando sobre a capivara dele e os atentados e tudo que por onde ele participou de todas as desgraceiras que ele participou aí na época do regime militar. Então se eu fosse falar aqui ia ficar gigante. E o último que eu coloquei foi justamente o nosso amigo Carlos Marighella. Até ele está sendo homenageado. E Carlos Marighella não precisa de comentário, né? A gente pode simplesmente ir lá no mini manual do guerrilheiro urbano dele e lá na sua página 49 vai dizer o seguinte, lembrando que esse manual aqui era adotado por todos os guerrilheiros, né? Guerra de nervos. Isso aqui é mais para aquela dúvida se você tem, vou acreditar no Brilhante Ustra ou vou acreditar no pessoal da esquerda. É só ler o mini manual aqui que você vai saber em quem acreditar. Vamos lá, página 49, Guerra de nervos. O que ele fala? A guerra de nervos ou guerra psicológica é uma técnica agressiva baseada no direto ou indireto uso dos meios de comunicação de massas e notícias transmitidas oralmente com o propósito de desmoralizar o governo. Tá conseguindo identificar com alguma coisa que passamos hoje em dia ou não? O objeto da guerra de nervos é para enganar,
propagar mentiras entre as autoridades, na qual todos podem participar, assim criando um ar de nervosismo, descrédito, insegurança e preocupação por parte do governo. Beleza? Aqui ele falando sobre as mentiras. E ele vai falar muito mais, eu separei só esses dois textos. Na página 5, ele vai falar sobre os documentos falsos. E aqui ele vai falar o seguinte: os militares de carreira ou a polícia governamental têm armas e transportes modernos e podem viajar com liberdade utilizando a força de seu poder. O guerrilheiro urbano não tem tais recursos à sua disposição e leva uma vida clandestina. Algumas vezes é uma pessoa sentenciada ou está sob liberdade condicional e é obrigado a usar documentos falsos. Agora na página 9. Um conhecimento de química e da combinação de cores, a confecção de selos, o domínio da arte da caligrafia e de copiar letras em conjunto com outras habilidades são parte da preparação técnica do guerrilheiro urbano, que é obrigado a falsificar documentos para poder viver dentro de uma sociedade que ele busca destruir. Essa frase fala tudo, né? Numa sociedade onde ele busca destruir, ele precisa ter documentos falsos. E aí tá aí. Deixa eu parar já por aqui, porque vai ficar muito longo. Eu pretendo talvez no futuro fazer um resumo de cada um desses guerrilheiros aí, para você não ser enganado. Com certeza esses 53 nomes que tem aqui, com certeza estavam envolvidos na guerra, na guerrilha, no terrorismo aqui no Brasil. Pesquisei aqui, fui meio que na sequência aqui, ó, vocês já viram o tanto de gente aqui. Imagina se eu fosse nesses 53, o que eu ia achar aqui. Então, não se deixe enganar. Não se deixe enganar. Vamos fazer homenagem para esses caras aqui. Infelizmente o brasileiro não sabe quem foram esses caras. Vão ficar lá sendo homenageados. Né? No futuro eles vão acabar sendo... continuar achando que eles são heróis e tudo mais. Você imagina hoje em dia o PCC aqui em São Paulo. Você sabe que os integrantes do PCC eles chamam a facção de partido, né? Partido. Você imagina daqui a uns 20 anos, eles vão lá e pegam e transformam o PCC em partido político. Aí você pega os criminosos que integraram a facção e anistiam eles. E aí depois eles começam a entrar na política e ser candidatos. Faça essa analogia que é mais ou menos isso que aconteceu aqui. Na época, PCdoB, que trabalhava na ilegalidade porque era considerado, como eu também acho que deveria ser até hoje, é um grupo terrorista. Então pegaram o PCdoB, PCB, esses vários grupos aqui, igual o Molipo, que eu já falei ali, e de uma hora para outra viraram partidos políticos. Os seus integrantes que faziam sequestros, roubos e tudo que não prestava aqui foram anistiados, integraram o partido e hoje em dia estão no poder aí. Como um belo exemplo que é o José Dirceu, né, que todo mundo sabe. Beleza? Então, só para refletir.